Ele sussurrou o segredo técnico que condenou a humanidade ao silêncio. Na sala, o calor do Nordeste cedia lugar à melancolia da chuva. O projetor antigo estalava, exibindo o preto e branco granulado da última missão à Lua. Para Sofia, cada imagem era a fria lembrança de um futuro profissional roubado. Léo estava no chão, a inocência ofuscada. Em sua mão, agarrava uma pedra cinzenta e fria, um souvenir que ela havia comprado. Ele apontou para a tela do módulo lunar, imóvel sobre o disco prateado. E então, ele falou. Sofia sentiu o nó na garganta afrouxar, a ternura pela paixão do filho pelo cosmos que ela abandonara. Mas a voz infantil soou distante e perturbadora. A viga de sustentação não falhou, mamãe. Ela foi cortada. E a criança sussurrou o nome assustador de um local esquecido na Lua. Mar de Crises. Um lugar onde eles enterraram algo para que o silêncio não acordasse. O sangue de Sofia gelou. O documentário não dizia nada sobre isso. Naquele instante de estranhamento opressor, enquanto cobria o filho, ela viu no pulso interno dele o primeiro sinal físico da verdade. Uma nova, minúscula cicatriz em forma de meia-lua crescente. O sol do Nordeste brasileiro tinha o dom de queimar qualquer sombra, mas para Sofia, ele era apenas um lembrete quente e constante do que ela havia abandonado. A luz forte da manhã que invadia a sala na cidade litorânea não era mais a frieza filtrada de um observatório, com seus telescópios apontados para o futuro. Ali, na beira do oceano, a vida era feita de areia nos pés e a repetição suave das ondas, um ritmo que ela tentava forçar sobre o caos silencioso dentro de si. Sofia havia sido uma astrofísica de renome. Seu nome ecoava em congressos, suas teses sobre matéria escura eram citadas por mentes brilhantes. Contudo, aos 30 e poucos anos, trocou a vastidão do universo pela segurança apertada de um anonimato autoimposto. A certeza da ciência foi substituída pelo pão e água da rotina. Havia uma culpa que ela carregava como um peso no estômago, um evento traumático da juventude que a fizera trocar o farol da razão pela escuridão segura da fuga. Ela ensinava ciências básicas agora, simplificando o cosmos em diagramas coloridos para crianças que mal olhavam para cima. Acreditava que, se simplificasse o suficiente, o mundo se tornaria controlável novamente. Seu porto seguro, o único ponto de luz em seu firmamento particular, era o filho, Léo. O menino, com seus 6 anos e olhos castanhos que pareciam absorver mais luz do que refletir, era o contraste sutil, mas constante, com a mãe. Enquanto Sofia tentava esquecer as estrelas, Léo as pintava. Seus desenhos não eram rabiscos infantis, eram constelações complexas, padrões de nebulosas que ela, com todo o seu conhecimento técnico, mal conseguia identificar no mapa celeste. Ele desenhava o universo não como algo a ser estudado, mas como algo que se lembrava. A inocência daquele mundo comum, protegido pelo cheiro de maresia e a repetição das aulas, foi estilhaçada em uma tarde de chuva inesperada. A chuva no Nordeste tem um som dramático, como um tambor rufando no telhado, transformando a luz em uma penumbra íntima e úmida. Mãe e filho estavam na sala, o ar pesado de silêncio e umidade. Sofia tentava se distrair com um documentário antigo, a gravação granulada da missão Apollo 17, o último pouso humano na Lua. Cada imagem do módulo lunar era uma pontada de melancolia em sua garganta, a visão fantasmagórica do futuro que ela havia jogado fora. Léo estava no chão de tábuas, absorvido, apertando na mão uma pedra cinzenta e fria, um souvenir que ela comprara em uma loja de museu, um pedaço de basalto comum, mas que Léo tratava como um tesouro cósmico. Era um símbolo recorrente que ele nunca largava, frio ao toque, denso em peso. A narração do documentário falava sobre o sucesso da missão, a coleta de amostras, a glória de um ponto final na exploração lunar. Sofia observava a imagem do módulo sendo preparado para a decolagem final. O nó de melancolia se apertou, e ela se perdeu na memória do seu próprio sonho abortado. Foi nesse instante que a inocência da criança se quebrou. Léo apontou para a tela, mas seus olhos não estavam fixos no documentário. Pareciam atravessá-lo, olhando para algo muito mais profundo e distante. A voz que saiu de seus lábios pequenos não era a de um menino de 6 anos, mas tinha uma clareza perturbadora, uma precisão técnica que gelou o sangue de Sofia. O tom era distante,
quase como se o som estivesse sendo retransmitido de uma grande distância. A viga de sustentação do LM não falhou, mamãe. Ela foi cortada. E eles enterraram algo sob o mar de crises para que o silêncio não acordasse. A afirmação, técnica e assustadora, atingiu Sofia como um choque de ar frio. O documentário falava apenas de triunfo. Onde Léo, uma criança que só assistia a desenhos animados, havia ouvido o termo LM, módulo lunar, e mais ainda, mar de crises. A expressão era um termo geográfico lunar preciso, algo que só especialistas conheciam, e o documentário sequer o havia mencionado. O contraste entre a leveza da chuva lá fora e o estranhamento opressor na sala criou uma tensão quase insuportável. Sofia tentou rir, transformar o momento em uma fantasia de criança, mas o riso ficou preso na garganta. Que história é essa, meu amor? Você inventou isso agora? Léo apenas balançou a cabeça, voltando a apertar a pedra cinzenta. Ele olhou para Sofia, e o que ela viu nos olhos do filho não era malícia, nem fantasia, mas uma memória pesada e irrefutável. Aquele momento, o evento inicial quebrou a normalidade. Naquela noite, Sofia lutou contra o desejo de buscar nos arquivos do computador, de confrontar o ceticismo que ela mesma havia abraçado. Ela queria desesperadamente encontrar a falha, a menção em algum artigo científico que Léo pudesse ter escutado de relance. Mas a busca era a confissão de que a ciência, sua antiga fortaleza, havia falhado em explicar o filho. Enquanto cobria Léo na cama, a respiração do menino era calma e regular, como se ele não carregasse o peso da revelação cósmica que havia acabado de fazer. Sofia alisou o braço do filho, um gesto automático de mãe. Foi então que ela sentiu, e depois viu, algo que plantou um detalhe inquietante que convidaria a continuar. No pulso interno de Léo, próximo à veia, havia uma cicatriz minúscula e nova. Não era um corte de brincadeira, nem uma marca de nascença que ela tivesse ignorado. Era uma linha fina e curva, em forma de meia-lua crescente, que definitivamente não estava ali na semana anterior. Sofia traçou a marca com a ponta do dedo, sentindo a textura da pele levemente alterada. Era fria. Uma marca física para um segredo que pertencia a um lugar frio e distante. A mulher, a ex-astrofísica que acreditava apenas em dados e equações, viu-se ali, na penumbra do quarto de uma criança, encarando um sinal que desafiava toda a sua formação. A dúvida, antes racional, agora tinha um contorno físico, uma forma de meia-lua que parecia pulsar no pulso do seu filho. O silêncio que se seguiu não era o silêncio da paz, era o silêncio da lua. Sofia passou as semanas seguintes mergulhada em uma alternância natural de emoções. Havia um alívio momentâneo sempre que Léo se comportava como uma criança normal, rindo de desenhos ou reclamando da sopa. Naqueles instantes, ela conseguia convencer a si mesma de que as palavras sobre a lua e a estranha cicatriz eram apenas o reflexo de sua própria tensão não resolvida. Um eco da frustração que ela carregava por ter abandonado sua carreira no cosmos. Contudo, o alívio era sempre seguido por uma crescente tensão, trazida pelas primeiras provas concretas. Léo não parava. Sua paixão pela lua se tornou uma obsessão metodológica. Ele passava horas debruçado sobre folhas de papel, não mais rabiscando estrelas aleatórias, mas criando diagramas com uma precisão cartográfica que desafiava a idade. Em uma tarde, ela o encontrou desenhando o local exato do pouso da Apollo 17, o Mar de Crises, com contornos de crateras e montanhas que apenas imagens de satélite de altíssima resolução poderiam comprovar. Mas o mais inquietante não era a precisão. Era o que ele adicionava ao desenho. Um símbolo geométrico complexo, semelhante a um dial antigo ou uma chave, que ele coloria de um preto absoluto. Ele chamava o símbolo de o bloqueio. A força que se opunha à crença de Sofia era poderosa. A própria ciência, seu antigo credo. Em um ato de desespero científico, buscando uma explicação que a salvasse da loucura, ela buscou o auxílio de um antigo colega, o Dr. Elias Varga. Varga era, no campo da astrofísica, uma figura de autoridade inquestionável, mas em termos de fé, era o cético influente, a presença que resistia a qualquer sugestão de fenômeno inexplicável. Ele representava o olhar do público racional,
O teste profissional inicial veio em forma de uma chamada de vídeo fria, com a tela do computador de Sofia dividida entre o rosto de Varga, em seu escritório asséptico, e o rosto inocente de Léo. Sofia relatou o incidente incitante com cautela, omitindo a cicatriz em forma de meia-lua, temendo soar completamente insana. Dr. Varga, com a voz pausada e professoral, classificou o caso inicialmente como criptomnésia complexa. Para ele, era uma explicação lógica. A criança, de forma inconsciente, captou informações secretas de acesso restrito que Sofia, como ex-cientista, poderia ter deixado vazar em casa. Um termo técnico ouvido de relance, uma página esquecida. Não havia mistério, apenas um mecanismo da memória humana. Essa conclusão médica inicial ofereceu a Sofia um breve momento de conforto racional, um vislumbre de que tudo poderia, afinal, ser resolvido pela lógica. O envolvimento da família se limitava, no início, à luta interna de Sofia. Ela se sentia traindo sua formação científica ao sequer cogitar a possibilidade de reencarnação ou memória traumática, mas, ao mesmo tempo, sentia-se traindo o filho ao tentar encaixá-lo à força em um diagnóstico psiquiátrico. A dúvida era um veneno lento que corria em suas veias. A tensão aumentou de forma contida, sem gritos ou sustos, apenas o desconforto frio da dúvida que se aprofundava. O ponto de inflexão sutil ocorreu quando Sofia, em uma noite de insônia, decidiu acessar os arquivos de acesso restrito de sua antiga época no observatório, usando uma senha que ela jurou ter esquecido. Ela buscou pelo exato local desenhado por Léo no Mar de Crises. A maioria dos dados era rotineira, mas escondida em um subdiretório de anomalias descartadas, ela encontrou uma nota breve, de 2 linhas, sobre um evento de pequena magnitude. Anomalia térmica não resolvida. Ponto. X hito exato da área de pouso da Apollo 17. Desconsiderar provável falha de sensor. A nota tinha a data de 4 décadas atrás. O ar da sala pareceu rarefeito. Não era a prova definitiva do mistério, mas era a prova de que a criança havia mapeado um ponto exato de anomalia que a própria NASA havia tentado desconsiderar. Se era criptomnésia como Léo, aos 6 anos, sem nunca ter visto o arquivo, havia captado uma nota descartada e minúscula enterrada em um servidor de acesso limitado? Sofia olhou para a pedra cinzenta e fria, o símbolo visual, que Léo havia deixado sobre a mesa. A pedra parecia absorver a pouca luz da manhã, e a sensação de que havia algo enterrado, sob a lua, sob a ciência, sob sua própria memória, se tornou quase palpável. A tensão cresceu. Não era mais a tensão de um mistério, mas a de uma conspiração íntima. A certeza maternal se chocava frontalmente com o ceticismo que lhe fora ensinado. Sofia estava agora sozinha, entre o sussurro de seu filho e a frieza dos dados que a ciência havia tentado varrer para debaixo do tapete. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo som rítmico e inquietante da chuva que recomeçava, lavando a cidade, mas não a dúvida. A visita do Dr. Elias Varga não era uma tentativa de apoio, mas uma missão de silenciamento. Ele chegou à pacata casa litorânea com a autoridade de seu ceticismo e a intenção de provar a tese da criptomnésia, de extinguir o boato antes que ele manchasse a reputação de Sofia. Ele era a manifestação da força que se opunha, pronto para restaurar a ordem racional. O confronto decisivo, o momento em que a lógica se romperia, ocorreu na mesa da cozinha, sob a luz dura do meio-dia. Varga desdobrou um mapa lunar impresso e espalhou sobre a superfície fria réplicas de rochas lunares, tentando induzir uma resposta previsível de Léo, esperando uma falha que comprovasse sua teoria. "Qual dessas, Léo?" perguntou Varga com a voz condescendente de quem fala com uma criança. "É a rocha mais importante que o astronauta trouxe daquela viagem?" Léo, que estivera calado, brincando com a sua pedra cinzenta e fria, o símbolo visual, levantou os olhos. Ele não olhou para as réplicas com curiosidade infantil, mas com reconhecimento. Apontou para uma delas com uma precisão cirúrgica e, de forma inesperada, corrigiu Varga sobre o mapa. "O pouso foi 1 metro à esquerda, Dr. Varga. A viga não estava quebrada, apenas amassada. E essa", disse ele, tocando a réplica escolhida, "é a pedra testemunha." O silêncio na cozinha era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Léo continuou, citando a proporção exata de isótopos de oxigênio que a amostra continha.
Ela está fria porque não pertence ao calor do nosso Sol. Ela é a prova de que algo foi trocado, escondido. A proporção de isótopos era um dado extremamente restrito, não catalogado publicamente. A certeza da criança era um golpe demolidor no ceticismo de Varga. Emoções conflitantes surgiram em Sofia, um carrossel emocional mais forte, o medo pelo que o filho estava se tornando, um receptáculo de uma memória cósmica, e a culpa por tê-lo ignorado. Mas, submerso nessas emoções, havia um novo fascínio, uma certeza estranha de que aquela era a verdade por trás de todo o mistério. A lógica havia sido quebrada. Varga, o cientista cético, estava visivelmente abalado, suas mãos tremiam ao tentar recolher as rochas. Foi então que ele cometeu um erro. Tirou do bolso uma minúscula réplica da pedra lunar, um chaveiro, sem perceber que era quase idêntica ao símbolo visual que Léo carregava. A criança no centro da experiência fixou os olhos no objeto. A revelação íntima, o ponto de virada dramático, não veio em forma de uma frase técnica, mas de um terror puro e infantil. Léo começou a chorar. Não era um choro de birra, mas um lamento profundo e ancestral. Ele não descreveu fatos, mas sentimentos. Uma cena de pânico a bordo do módulo lunar. Não foi a viga, Dr. Varga. Era a cabine. O corte não era de ferro, era de silêncio. Eles estavam consertando algo quebrado, mas quando abriram, o silêncio se levantou. Ele não queria mais ser visto. O corte era o preço, a promessa de que não voltariam para acordá-lo. O menino agarrou a pedra cinzenta e fria com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele descreveu o desespero do astronauta em pânico, a emoção da catástrofe, a certeza da catástrofe cósmica que Sofia sentiu, medo, fascínio. E então, um estranho alívio em Varga, o entendimento de que a missão não havia sido um fracasso, mas um sacrifício para proteger a Terra. A criança se acalmou, exausta, mas a mudança já havia ocorrido. Sofia olhou para o desenho de Léo que estava pregado na geladeira. O símbolo geométrico complexo, o bloqueio, que ele desenhara com tanta obsessão, não era um dial ou um código. Era um lacre, uma tampa colocada sobre algo. O silêncio não era a ausência de som, mas uma entidade dormente, e a lua, um túmulo que não deveria ser profanado. Sua dúvida racional havia se transformado em uma busca emocional pela verdade oculta por trás da história humana. A astrofísica, que havia buscado a luz nas estrelas, estava agora investigando a escuridão de um segredo enterrado. Sofia soube que precisava de mais do que memória. Precisava de uma prova, uma conexão física com aquele momento no mar de crises. Ela se lembrou do cofre trancado no antigo observatório, onde, por acaso ou destino, ela havia guardado um fragmento autêntico da rocha lunar da Apollo 17, um pedaço real daquela superfície gelada e silenciosa. Era para lá que precisavam ir. A verdade não estava mais em livros ou teorias, mas na textura fria de uma pedra. O detalhe inquietante que convidava a continuar agora era uma urgência silenciosa. A busca pela verdade, antes confinada à sala de estar e a desenhos de giz, transformou-se em uma peregrinação ao templo da ciência abandonada de Sofia, o antigo observatório. O local, situado no alto de um morro isolado e esquecido pela prefeitura, era uma carcaça de cimento e vidro, mas era ali que repousava o segredo inquestionável. Dr. Varga, o antigo cético e agora aliado relutante, estava presente. Sua presença representava o confronto interno de Sofia, a razão que lutava desesperadamente para não se render. A mulher que vive a transformação sabia que, se o que Léo dizia fosse verdade, não haveria mais volta para a certeza. Eles subiram os degraus de metal da torre principal, o som dos sapatos ecoando no silêncio do lugar. O cofre, enferrujado e esquecido, continha, entre pilhas de relatórios empoeirados e lentes quebradas, o fragmento autêntico da rocha lunar da Apollo 17, o objeto mais frio e distante que Sofia havia tocado em toda a sua vida. A ex-astrofísica apanhou a pedra com luvas finas e a levou para a antiga sala de medição, a única área ainda protegida da poeira. A cena era quase litúrgica, um pedaço de outro mundo trazido para ser confrontado por uma criança. Léo se aproximou da rocha. Ele não a tocou imediatamente. Seus olhos castanhos, que carregavam a profundidade de um oceano noturno, fixaram-se nela
e o ar da sala começou a mudar. O clímax sensorial irrompeu de forma silenciosa, mas avassaladora. As lâmpadas de emergência, que piscavam intermitentemente, apagaram-se de uma vez, gerando uma escuridão total. Em seguida, o antigo sistema de ventilação, que teimava em funcionar, parou. O silêncio que se seguiu não era a ausência de som, mas a presença opressora de um vácuo. Era ensurdecedor e frio, como se o ambiente tivesse sido subitamente despressurizado, absorvendo todo o calor e ruído. O menino no centro da experiência não piscou. Quando ele finalmente tocou a rocha lunar, o clímax atingiu o momento de maior tensão emocional. A voz de Léo mudou. Não era mais a voz da criança, nem a do astronauta em pânico descrita anteriormente. Era uma voz que parecia ecoar de um poço vazio, grave e lenta, como o ruído da areia caindo em uma ampulheta cósmica. Ele descreveu não apenas o pacto proibido, mas o momento da confrontação com uma antiga inteligência lunar, o silêncio, que não era hostil, mas infinitamente antiga e protetora de seu próprio descanso. O menino falou sobre um juramento de medo e silêncio. O verdadeiro motivo do fim das missões não era o orçamento ou a política, era um aviso. Eles viram que a Lua não é um campo de exploração. É um jardim com limites. O corte na cabine foi a assinatura, o preço do perdão, a promessa de nunca mais perturbá-lo. O que eles enterraram sob o mar de crises não foi um objeto, mas a verdade. Um lacre, para que o cosmos pudesse continuar dormindo. O conflito interno entre fé e razão atingiu o ápice em Sofia. Ela via o filho, a pessoa que ela amava mais do que a própria ciência, transformado em um porta-voz de um segredo cósmico. O medo e a aceitação se misturavam em uma catarse de emoções. Ela agarrou o filho, sentindo a frieza da pedra através da fina luva, tentando ancorá-lo na realidade do seu toque, na certeza do amor maternal. O Dr. Varga, a presença que resistia, estava parado, paralisado pelo silêncio, sua racionalidade esmagada por algo que não poderia ser medido ou diagnosticado. Ele viu que o segredo inquestionável era que a humanidade havia sido avisada de sua própria insignificância. O cosmos não estava esperando por nós, estava nos ignorando. A tensão atingiu o pico e houve uma liberação emocional. A voz de Léo voltou ao normal. Ele estava exausto, pálido, mas calmo. O silêncio na sala não era mais ameaçador, era de aceitação. Sofia entendeu que aquela era a verdade confrontada. A ciência havia tentado contar a si mesma uma mentira sobre a fronteira final. O retorno à Lua era vetado por um juramento silencioso. O momento final era a preparação para a resolução. Um entendimento frio, mas consolador, de que há mistérios que devem permanecer intocados para que a vida na Terra possa continuar na sua ilusão de paz.